Então, boa noite para quem chegou, para quem está chegando. É, Estamos aqui de novo juntos, né? Nessa missão aqui de facilitar essa explicação do Lama, né? Que ele está trazendo para nós do retiro, né? Essas 6 inteligências. A gente cobriu a inteligência cognitiva, a inteligência ética, agora o Lama está se concentrando, e a inteligência atencional também, e agora ele está se concentrando na inteligência cognitiva. Então a gente já terminou o primeiro vídeo, foi do dia 4 de abril. A gente hoje vai começar o segundo vídeo, do dia 18 de abril, que 2 semanas depois ele completou, porque ele não conseguiu terminar como ele queria, né? No o Kalama Sutra, identificando os três venenos, né? Direitinho, né? E aí ele vai então retomar, porque ele retomou em 2 semanas, para poder retomar essa parte dos ensinamentos do Kalama Sutra, né? Do que a gente fazer então para realmente compreender a natureza da realidade. A gente vai ter que superar os 3 venenos. Né? Então ele vai começar aí. Hoje ele vai focar nesse vídeo, ele começa a focar, porque hoje a gente vai começar. Eu acho, pelo que eu olhei, quando a G fez a tradução, o vídeo do dia 18, ela transformou em 2 vídeos, né? Como ela fez no dia 4. Então, parte 1 e parte 2. Mas só que a parte 1 e a parte 2 ficou com 1h30 cada uma. Então, eu acho que a gente vai hoje quase terminar a parte 1, que aí a gente conclui o segundo, até o segundo veneno. Aí o terceiro veneno, a definição, a gente vê na próxima, e aí vê os 3 antivenenos, que aí ele vai falar o anti-apego, a anti-aversão, né, o anti-ódio, né, e a anti-delusão. A gente deixa então essa parte final para concluir no domingo que vem. E aí ele traz um plus para examinar esse sutra, o Kalama Sutra. Ele traz um plus que é uma comparação desses 3 venenos com o caminho, assim. Aí eu acho que esse quadro era legal a gente ver com calma, sabe? Então, acho que a gente, no terceiro veneno, no terceiro domingo, quer dizer, esse agora, o outro a gente termina a parte da explicação do que é os 3 venenos, definição, que ele está sendo bem cuidadoso, dando bem, para a gente realmente se ligar, realmente identificar quais são esses 3 venenos, porque é a chave. Né? Os 3 venenos, a gente lembra, né, na imagem da roda da vida, é o centro da roda da vida. É o que gera a samsara. Então, a gente precisa olhar de forma profunda. E aí a gente conclui então em 3 encontros esse ensinamento do dia 18. Aí a gente ainda tem mais 2 encontros com o Lama sobre inteligência cognitiva, certo? Mas aí eu acho que está sendo interessante, assim, ele está trazendo aspectos, é como se ele estivesse dando um sobrevoo, assim, na visão, assim, agora. Pra gente se situar de novo, assim, no que a gente está fazendo, assim. Então, acho interessante. Tudo bem? Então vamos nessa, né? A gente vai começar com eu vou fazer só hoje uma prece das 7 linhas, porque no meio depois que ele chega lá, senta, ele pede, em algum momento, ele faz uma pequena introdução, e aí a gente pede pra gente focar na nossa motivação correta, na Bodhicitta. Aí a gente ora, é a hora que a gente pode fazer o refúgio Bodhicitta, junto com ele, assim. Mas na verdade é em silêncio, né? Tá certo? Então a gente faz agora a prece 7 linhas, para pedir as bênçãos de Guru Rinpoche para nosso encontro, para que a gente possa realmente purificar a nossa confusão, para a gente ouvir com a mente mais clara, com o coração mais aberto, esses ensinamentos, tá certo? Com disposição, com entusiasmo, né? Esses ensinamentos, tá bem? Então deixa eu compartilhar aqui. Eu vou fechar os microfones, só para a gente não se confundir aqui. Depois, precisando, é só levantar a mãozinha que aí a gente conversa. Então deixa eu botar logo aqui, ok. Então vamos começar pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche para esse nosso encontro de hoje, onde a gente olha, né? A gente aqui está em Sangha, mas a gente olha e sabe que a nossa motivação é realmente trilhar esse caminho para liberar a nossa mente dos 3 venenos, para que a gente possa de fato ajudar os seres, os mais próximos a nós, nossos familiares, nossos amigos, mas enfim, todos os seres que a gente se conectar, que pensar em nós, que se lembrar de nós. Se a gente tiver realização, a gente consegue ser mais efetivo na nossa ajuda, né? Então a gente olha para tanta confusão, tanto sofrimento, né, ao nosso redor hoje, né? Como sempre, no samsara o sofrimento permeia,
Mas parece que agora a gente olha para todo lado e a gente só vê sofrimento aumentando, se potencializando, né? Com a nossa ação, com a nossa confusão, né? Com as nossas escolhas enquanto seres aqui nesse planeta finito, né? Então vamos pedir as bênçãos de Guru Rinpoche, toda a linhagem, para remover todos os nossos obstáculos, externos, internos e secretos. A gente realmente reconhecer nossa verdadeira natureza e ajudar os outros a fazer o mesmo. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso, supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Orgenu Ginu Jansam Pema Gisa Dompola Yatsen Ginu Drunye Pema June Jesodra Kurdukandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jengilop Shesu So Guru Pema Siddhi Hum Orgenu Ginu Jansam Pema Gesa Dompola Yatsen Ginu Drunye Pema June Jesodra Kurdukandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingilop Shesu So Guru Pema Siddhi Hum. Então, com o nosso coração aquecido pela força, né, da nossa motivação e também da própria energia, da própria Sangha, do Dharma e do Buda, representado aqui por Guru Rinpoche, mas na verdade a lucidez completa, que permeia a mente de todos os seres, todos os Budas, todos os Bodhisattvas realizados, e é a nossa base, é a nossa própria mente, que agora não reconhecemos. A gente então, pela força da nossa aspiração, Guru Rinpoche então alegremente se dissolve em luz. Uma esfera luminosa, radiante com as 5 cores de sabedoria. E a gente então se abre para receber essa esfera, topo da nossa cabeça, deixar que ela desça pelo nosso canal central, repousa em nosso coração. E reconhecemos então que a nossa mente, a consciência iluminada de Guru Rinpoche se tornam inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com o espaço. Então, reconhece desse lugar que a gente então vai se encontrar aqui, né, em Lama Alam, tá bem? Então, eu vou desmutar o microfone, só porque fica mais fácil quando vocês levantarem a mãozinha, mas a gente vai seguir, eu vou parar em 1 ou 2 ou 3 momentos, que eu acho importante só pra gente, né, parar assim e focar. Mas antes, eu queria... Oi, Márcio! Nossa, apareceu por aí. Tudo bom. Então, eu queria mostrar pra vocês aqui Desculpa, deixa eu trazer ele aqui à frente. A estrutura do encontro hoje, pra gente ter uma noção, né? Vou trazer as notas de hoje, que já estão lá no site, né? Que a G montou, né? Alunos do Lama Alam Wallace. Já tá lá os 2 vídeos desse encontro 18 e tá essas notas aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Então, esse é o encontro desse vídeo do dia 18, que a gente vai ver hoje, no próximo domingo, provavelmente terminado no domingo seguinte, ou seja, vão ser 3 domingos, para poder a gente ter, né, porque é muita informação, aí cansa um pouquinho. Aí eu vou dar umas paradas já pra gente, né, olhar algumas coisas assim importantes e a gente compartilhar alguma coisa, mas
também para não cansar muito a gente, assim, né? Só o Lama mesmo, com a mente dele, né, poderosa, que realmente vai assim, né? A gente tem que dar um tempo, assim, para poder assimilar um pouquinho, né? Certo? Então, ele vai começar o encontro falando que vai realmente terminar o encontro anterior que ele não pôde concluir, explicando sobre o Kalama Sutra, né? Que foi exatamente aquele ensinamento do Lama que o Buda deu para os Kalamas quando ele chegou lá na região de Kessaputa, que é a cidade onde eles moram, e eles já cansados de ouvir tantos sábios, como na Índia, o Lama vai explicar isso, na Índia é uma região que tinha uma diversidade de crenças muito grande, assim. É natural da Índia. Então, eles estavam cansados de ouvir os sábios assim, chegando dizendo que a minha verdade é a melhor, a dos outros eram problemáticas. E aí o Buda acolhe essa dúvida, né, dos Kalamas, dizendo que eles estavam certos em ter essa dúvida, né? E aí ele apresenta um caminho muito direto para eles ganharem confiança no que é realmente correto ou não, o que deve ser aplicado ou não, na medida que eles vão se encontrando com os diversos mestres que apareciam por lá. Então ele desce essa receita, que aí o Lama vai explicar aqui o que ele deve fazer. Deve olhar os 3 venenos e ver o resultado, as consequências da pessoa que opera com os 3 venenos e as consequências da pessoa que não opera com os 3 venenos. Certo? Então ele vai falar um pouco do sutra, vai situar, vai falar do ensinamento do sutra, da essência do ensinamento do sutra, e vai dizer então que para a gente realmente responder como os Kalamas responderam, com confiança de que realmente isso, as pessoas que operam com os 3 venenos vão colher resultados negativos, infelicidade, e as pessoas que operam sem os 3 venenos não vão colher sofrimento, né? Então a gente precisa entender o que são esses 3 venenos. Aí ele diz que o Buda não define, mas ele vai trazer as definições que ele pegou do Geshe Lobsang Gyatso, que foi um dos mestres do Lama, e ele vai explicar o contexto aqui, por que ele escolheu esse texto aqui, né? Essa definição aqui, por que ele escolheu, do veneno do apego, do veneno do ódio, do veneno da delusão. E aí, logo em seguida, ele apresenta os antídotos, que a G botou aqui desapego, mas ele botou, na realidade, não apego. É o não apego, que ela bota aqui embaixo, mas aqui ela deveria ter deixado não apego. É o não apego, o não ódio e a não delusão, certo? Aí ele é isso aqui que a gente vai cobrir hoje e no próximo encontro, certo? Hoje a gente deve chegar até, eu acho que fica bom, dá pra gente ficar bem 1h10, a gente vai parar 1h10 mais ou menos, ele termina o segundo veneno. A gente vai ver os 2 venenos, vai ver o contexto do ensinamento, o contexto do texto, né, a importância de encontrar as palavras que exprimam a experiência, porque o problema da tradução tem esse problema, né? Às vezes as palavras são mal escolhidas e gera confusão, porque elas não exprimem aquilo que está sendo apontado pelo ensinamento. Então ela vai explicar um pouco isso, né? E aí ele explica o veneno do apego e o veneno do ódio. Aí amanhã, na próxima domingo, a gente começa com o veneno da delusão e depois segue para os 3 antivenenos, certo? Que aí depois, no último encontro, para fechar esse ensinamento, a gente vai cobrir a explicação que o Lama vai dar nessa tabelinha que ele fez aqui. Relacionando os 3 venenos com a nossa situação atual no Sansara, nossa experiência de dukkha, e com quando a gente entra no caminho. Que a gente começa, né, cultivando o samadhi, depois a inteligência do Shravakayana, do Bodhisattvayana e do Vajrayana, relacionado com os 3 venenos, certo? Então aqui ele vai trazer muitas coisas importantes, aí eu acho que é melhor a gente fazer com calma, porque tem muitas associações aí, se eu puder ajudar, trazendo algum outro quadrinho, não sei o que, parando, e para poder a gente entender essas associações, tá bem? E não fazer uma coisa corrida, porque aí não vale a pena, né? Eu mesmo já ouvi esse vídeo 3 vezes. E cada vez que eu vejo, eu percebo que eu não ouvi bem na vez anterior. Então, é melhor a gente ir com calma aqui, pelo menos dividir em três encontros, certo? Pra gente pegar esse tema, que é um tema muito importante, né? E aí a gente olhar com calma. Tá bem assim? Deixa eu saber de vocês. Tá bem assim? Foi mais ou menos como eu dividi, que eu acho que tá bem, pra gente passar, pra também a gente não cansar muito. Também não esticar demais, Eu né? admiro demais essa sua dedicação, esse seu realmente foco, viu? Não, não é porque, na Um verdade, estímulo. tem a ver com a minha confusão, né? Porque como a minha mente é muito assim, agitada, se eu não me organizar, eu passo mal, entendeu? Eu passo mal. Então eu preciso me organizar para não passar mal, entendeu? É uma necessidade minha, assim, na verdade, da minha própria confusão, né?
Então, é isso. Mas aí eu acho que também é uma forma da gente ir penetrando, né? Então, quanto mais. Eu tenho essa necessidade de entender, de ver, assim, né? Porque eu já quero fazer associações, aí isso termina desviando a nossa atenção, né? Então eu tenho essa mente que quer fazer associação, assim. Então eu preciso, calma, olhar com calma, fazer as conexões com calma, assim, pra poder ver tudo, assim, né? O que eu puder ver, assim, e já começar a fazer. Porque é muita coisa, na verdade, né? O Dharma é muito profundo, muito sutil, né? E o Lama tá trazendo, assim, de forma muito condensada, assim, né? Então, vamos lá, certo? Então vamos nessa? Vamos começar com o Lama, então. Sim, então já teve a noção do conteúdo de hoje, né? E aí, vamos lá. Ah, tá tudo disponível já no nosso sitezinho que vocês já conhecem também, né? E a gente vai ver agora, quando eu abrir o vídeo, que tá lá no site. Ok, share sound. Então, tá aqui no nosso site, Alunos Lama Wallace, ensinamentos especiais, vocês clicam aqui, aí vocês vão encontrar o link tá na sequência, assim, do primeiro ao último. Então, nós já vimos esses todos, estamos agora no dia 18 de abril. Aí o link tá aqui, e a G colocou já o vídeo de 18 de abril que ela dividiu em duas partes, e as notas, essa que eu acabei de ver aqui com vocês, tá? Tá o linkzinho aqui, vocês abrem, tem o arquivo das notas, PDF. Aí vocês podem tirar para, se quiserem, ir guardando, né? E coisa. Enfim. Então tá, então vamos lá. Vou abrir o vídeo que a gente vai ver hoje, que é esse aqui. Então vai chegar. Aí os alunos dele vão. Aparece a Eva e um outro que eu não conheço, dando aí um suporte inicial para ele, para botar o microfone. Ah, vou deixar aí pra gente. Só pra gente sentir o clima um pouco lá do CCA. Uns 3 minutinhos aí que ele vai sentar, tá falando, vai voltar, falando com os alunos que estão lá. O Lama tem que caminhar, ele dá uma caminhada boa da casa dele até esse lugar onde fica a parte do templo, né, do refeitório. Tem uma distância boa, né? Que as casas são bem afastadas, assim, né? Dos yogis, cada um numa casinha, bem afastada, assim. Ele chega cansado. Vamos ver aqui o making off um pouquinho. Aí a Eva ali do lado, botou a água. Esse aqui eu não conheço, ele, assim, não sei o nome dele. Acho que esse é um dos yogis lá. A Eva também tá em retiro lá, né? Ela tá aparecendo aqui, eu tô com uma coisa bem em cima. Aqui. Olha só. So I guess Então, eu today acho que hoje I'll eu vou finish what I terminar o que began eu 2 comecei weeks 2 ago, semanas atrás, addressing abordando esse this tema topic of believers, dos contemplatives, crentes
and the future of human civilization. A rather Contemplativos e o grandiose futuro title. da civilização humana. Que título But we're grandioso! living in Mas grandiose nós estamos times. vivendo em tempos grandiosos. And I couldn't say Eu não seria everything capaz de dizer tudo que eu tenho a dizer an hour, em an 1h e hour 40 and minutos, 40 como minutes foi da last última time. vez. So Então, sobrou something algumas left over, coisas. but last Mas time, da última vez, 2 semanas weeks ago, atrás, I eu me focused concentrei really principalmente primarily nos on the problemas problems that que nos beset assolam us in na civilização modern human moderna civilization. humana. Obviamente, Obviously, not não just só in nos Estados America, Unidos, na Europe, Europa, na China, China, Índia India, e and assim so por on. diante. And so it was Então, a lot houve of muita discussion discussão of sobre a the primeira first das of the 4 four realities, realidades four para os Aryas. áreas. And that's E an essa é uma accurate tradução translation precisa of do what is que é loosely and traduzido rather de maneira misleadingly vaga e, no tanto, translated as the enganosa Four como Noble as 4 Truths. nobres verdades. Because when you Porque look quando at the você first olha para as 2 two primeiras truths, verdades, suffering and sofrimento e das causes of causas do them, there's nothing sofrimento, noble não about há them nada at de all. nobre nelas. But these are Mas são four 4 realities, realidades four para Aryas, os and that áreas. is once one has Ou seen seja, uma vez que a the pessoa tenha actual visto, nature of enxergado reality, a natureza real da realidade, realized realizado o realized Nirvana, the absolute realizado o space of espaço phenomena, absoluto dos realized fenômenos, the realizado a emptiness of vacuidade inherent da nature of natureza all inerente de phenomena. todos os fenômenos, Once uma you've vez que você realized that, realiza once a isso direct, com non-conceptual, immediate uma realização não realization, conceitual e direta, and then you então come você out of that sai dessa realization and you realidade look e olha back para on this trás, para este world, mundo, what o que é que leaps out salta at you à sua frente as the most como as important verdades mais truths importantes que os that seres sentient beings are facing? sencientes estão enfrentando? What Quais are são the as truths verdades that que you see, você the vê, as reality? realidades? Because Porque there are são countless incontáveis realities. realidades. The intestines. What was it? I remember there was a fellow who did Eu, PhD eu me lembro de um on colega que fez doutorado em parasites in the parasitas intestinal lining no of revestimento pigs. intestinal dos And he spent like porcos. 4 years E ele passou uns studying this. 4 So anos there's estudando many isso. things you could Então, há study. muitas coisas que você pode I estudar. thought that was E eu really pensei que quite isso era esoteric. realmente muito esotérico. Mas faz A muito long tempo time. isso. Foi muito tempo. A Science ciência is largely é driven by muito curiosity dirigida pela and trying to find out curiosidade, pela something tentativa de nobody else has descobrir found, algo que even if ninguém it's mais incredibly descobriu. trivial. E algo que seja, But mesmo from que the seja Arya's incrivelmente perspective, trivial, what mas da leaps out perspectiva as dos they look áreas, upon o us que salta à vista here quando is eles olham para nós they're aqui just seeing é que eles us nos veem apenas nos floundering in an ocean debatendo of em suffering, um oceano de sofrimento. E and às sometimes vezes enjoying gostando it, disso. and not Eles even têm nem knowing mesmo it's suffering. saber que é um sofrimento. But then with Mas their com laser-like o insight insight, semelhante a um laser seeing dos that áreas, here's eles the veem, bandwidth of bom, suffering essas são and todas what as are its formas de causes, sofrimento. what are the E quais são as fundamental suas causes, causas the fundamentais, eradication of which cuja would erradicação actually poderia free realmente nos us libertar from the de entirety of todo the o ocean oceano de of suffering, sofrimento, the whole de toda a range of gama de sofrimentos. That's Isso é uma big. That's a grande huge coisa, é uma reality. realidade enorme. And then seeing from E their own vendo a partir da experience, sua this is própria not belief experiência, now isso at não é all. uma crença, This is their essa own direct esse é o insight. insight direto que They eles têm. know Eles that there sabem is this que third existe essa reality for terceira Aryas, realidade which is dos the áreas, que é a cessation of cessação suffering do sofrimento and its e as suas internal causas causes. internas. So it's Então, not going to come and get back at you again. você não vai cair nisso And then, novamente. of course, with that E é claro que com build-up, esse almost like a acúmulo, crescendo, quase como um crescente de reality of realidade, suffering, realidade reality of the sofrida, source, reality realidade of the possible cessation, as fontes do there's sofrimento e a one cessação question that has to possível. be Então, answered, uma otherwise pergunta the que deve first ser three are a waste of respondida, time. caso contrário, as 3 primeiras são uma What's perda the de path? tempo, If é qual é o freedom is a caminho possibility, how da do we go from here liberdade to there? possível. And so, four Então, 4 realities realidades dos áreas. are the Aryas. So Então, we nós have temos just a algumas few people in the pessoas room agora today, aqui na sala, poucas pessoas, mas and eu I'm estou speaking falando to com many muitas more. mais. I wish I Eu had a gostaria great de ter big um microphone grande and microfone that I could just e que eu speak to all pudesse the falar 8 para billion todos, people on the todos planet os 8 bilhões de pessoas no who are planeta, Muslims and que são Christian and muçulmanos, atheist and cristãs, agnostic and scientific ateus, materialism. agnósticos, materialistas Welcome, científicos, everybody. I've sejam got todos something that bem-vindos. is Eu tenho really alguma needed. coisa que vocês realmente precisam ouvir. Whatever your Qualquer que belief seja o seu system sistema is, de crenças, what ethnicity, ou of etnia, course, who claro, quem se cares? importa, Gender, gênero, who quem se cares? importa. Mas But this isso é is really realmente important for importante para everybody, todos, not não just só for para os Buddhists. budistas.
And unlike E ao contrário religions das at religiões, large, de uma forma geral, absolutely absolutamente unlike ao contrário scientific do materialismo materialism científico specifically, especificamente, o que eu what I'm estou about prestes to a share is compartilhar not não é faith-based. baseado na fé. Scientific O materialism is materialismo faith-based. científico é baseado na Do fé. you or not? Do you Você or do you acredita not ou believe não that que everything tudo se boils down resume to à matter matéria and e the derivatives, aos epiphenomena, epifenômenos functions, and derivados, funções know, derivadas? Você já sabe, phenomena fenômenos arising decorrentes da from matter. matéria. You Você believe that? acredita Well, nobody nisso? knows Porque that. ninguém sabe realmente But disso. that's Mas the esse fundamental é o artigo de article of fé faith, fundamental do scientific materialismo materialism. científico. And E if se you você não don't believe acreditar that, there are nisso, many occupations existem that muitas become ocupações que closed to you. estarão meio fechadas para você. And it's E faith. é fé, It's é faith. fé. It's not Não é fé faith em in God, Deus, it's mas é faith in the fé na primacy of primazia da matter. matéria. And why Por this que is isso a é uma matter of questão urgency? Why I urgente? Por really que I eu just wish I could reach out Eu and gostaria de say, chegar aqui e falar, I olha, just eu tenho have an 1 hour hora e and a half meia of your do time. tempo, It might really be que isso pode ser beneficial. realmente Like benéfico, knowing there's como a saber que existe um medicine, there's a remédio, que é plague, uma praga, and there e que actually realmente is a existe um medication medicamento that que can pode prevent it or prevenir ou heal it if you curar se have você it. tiver. Wouldn't you want Você não everybody to gostaria que know? todos soubessem? And that's it. Suffering E doesn't é have isso, o any sofrimento não boundaries. tem limites, It's não é not para for pessoas religious people religiosas or ou não non-religious religiosas. people. And the E contemporary a qualidade quality contemporânea of this deste sutra sutra that we're que going to nós return vamos to abordar daqui a momentarily pouco is é utterly totalmente striking. impressionante. This Kalama Sutra, Kalama Sutra, 'cause it's porque ele é so tão utterly for completamente us adequado now para nós neste momento, in a em um country, país India, como era na 2600 Índia years ago, 2.600 anos atrás. where then and like E now, naquela as it época e is now, agora também, India a has Índia always been sempre foi pluralistic. pluralista. Ao contrário da Unlike Europe, Europa, unlike ao contrário da communist China China, comunista, ao unlike contrário dos the países Muslim muçulmanos, there's really em que há one realmente faith uma that única fé que absolutely domina dominates the whole absolutamente todo o country. país. In E a China, é China's claro, kind of materialismo materialism, científico, communism, comunismo, and e grande much parte of da the história history da of Europe Europa was foi overwhelmingly esmagadoramente Christian, cristã and so e assim on. por diante. Mas a But Índia India was nunca foi never assim. that. It was Ela nunca foi never dominada por dominated by um one creed, único one credo, belief um system. sistema de crença. Not so-called Nem o Hinduism or hinduísmo, Jaina nem os or janistas, nem o budismo, Buddhism or ou anything qualquer outra else. coisa. Always Sempre been foi pluralistic. pluralista. They've never Eles had nunca a tiveram um government governo that que se aligned alinhasse. itself with, and there's the E fist lá vem o coming meu out, punho aqui. aligned itself with one creed and Um an governo active alinhado com um mandate credo orthodoxy. exigindo Never a happened. ortodoxia. Isso nunca aconteceu na So Índia. as we Então, return quando to nós this sutta, voltarmos a esse sutra, we'll see nós the veremos people of o povo de Kisaputta Kissaputa being perplexed perplexo, porque eles because estão they're living in this vivendo very nessa pluralistic sociedade muito society. pluralista. And E qualquer anybody pessoa with a que tenha soapbox can get up on it and uma, get up on it in uma India. saboneteira pode Probably subir. not a soapbox back then. I don't know Eu não what sei o it'd que be. seria saboneteira naquela Mas época, mas I have the truth. ninguém dizia They're eu all tenho a wrong. verdade, eles estão todos errados. They're Eles estão completely completamente confused. confusos, But mas I eu tenho a have the truth. verdade. And the E o next próximo person says, aparece, "That aquele last último guy, cara, he's ele wrong." tá errado, I eu have que the tenho a verdade. And E they eles got ficavam really muito confused, confusos, maybe talvez kind of meio exasperados. exasperated. That's Esse é o my meu, sense. a minha ideia disso. E And so when então, the quando o Buddha comes Buda to chegou a essa town, cidade, then they're então eles já already feeling estavam this enormous sentindo essa exasperação exasperation enorme acumulada ao built longo up de over meses months ou or anos. years. And E just agora now vem this esse guy cara said to que be fala que é enlightened. iluminado. O What's que new tem de with novo it? aí, gente? You know, we've had all Todo kinds of tipo de people gente saying fala they're isso, que estão enlightened. iluminados. One Mais more. um. And so Então we nós know the conhecemos a história. story. E o And the Buda Buddha congratulated them parabenizou on their pelo skepticism. ceticismo deles e And disse: saying you're vocês being estão doubtful duvidando about do que what you deveriam should be duvidar doubtful. realmente. So Então, today hoje nós we're going vamos to be nos aventurar. venturing into, Eu I acho think, que, really realmente, na minha phenomenal, opinião, very sincere here, estou sendo muito sincero aqui, é um very território exciting muito territory, emocionante, thrilling um territory, território muito uplifting edificante. territory. E eu And I espero que hope you vocês can possam listen ouvir to as the palavras words do from the Sutra sutta and onward, as you've como se never vocês heard nunca them tivessem before, ouvido antes, 'cause porque maybe talvez you vocês não haven't. tenham mesmo. Mas But vamos let's começar begin com a with nossa our própria motivation motivação, para nós for estarmos being aqui here, for praticando practicing Dharma, Dharma, para os for the few poucos in nesta this room, sala and e presumably a few possivelmente more muitos mais listening by way ouvindo of the por meio da internet. internet.
Let's pause for a Vamos fazer uma moment pausa por um momento, with the com a awareness consciência de that que I eu will vou offer you my oferecer a very vocês best, os meus drawing from melhores, magnificent sources. minhas melhores anotações de I fontes know my magníficas. Então motivation, vocês conhecem a minha and motivação. so E in order assim, to para make this que esse time tempo que nós together estamos juntos aqui as seja o mais meaningful as significativo possible, possível, that doesn't depend não simply on depende what I simplesmente do que say eu digo or ou do what que you você entende. understand. To a large Grande extent, parte it depends depende on da motivation. motivação. Então, se If a the motivação é motivation is deep, profunda, it's profound, it's é benevolent, benevolente, é sincera, then então this esta hora hour e and a half meia, or ou o que whatever quer que nós we'll spend tenhamos together juntos will aqui, be será very muito meaningful. significativo. If the Se a motivation motivação is for, just kind of, as como Geshe Geshe Rinpoche Rinpoche say, diz, just meio okie-dokie, ok, then então não é uma no big grande deal. coisa. Então So vamos let's fazer uma pause just for a pausa por uns moment instantes, and arouse the despertar a most nossa meaningful motivação mais motivation we can. significativa. I would Eu suggest sugeriria a bodhicitta. Bodhicitta. Unless we do so Vamos fazer quietly. isso em silêncio. Aqui a gente pode fazer a prece de refúgio bodhicitta que a gente conhece, né? Ou usar nossas próprias palavras. Passou. So with such a motivation Então, or our a closest nossa motivação mais approximation aproximada to actual da verdadeira bodhicitta, Bodhicitta, even if we spent mesmo que the nós next 90 passássemos os minutes próximos just 90 minutos só mindfully fazendo breathing in and breathing prática out, de aplicação da atenção plena na respiração, seria uma atividade de um Bodhisattva, seria muito significativa. Cada inspiração e cada expiração, nós estaríamos dando um passo adiante e outro passo adiante em direção à iluminação. Não por causa da profundidade do método, que é realmente bastante profundo, mas por causa da profundidade da motivação. Então agora vamos voltar para onde nós deixamos, para onde nós paramos. Tudo bem até aqui? O Lama então fez a introdução e lembrou para a gente da importância do diagnóstico, né, que os Aryas fizeram, que o Buda fez, né? O primeiro ensinamento do Buda foi as 4 realidades para os Aryas, que ele disse que seria a melhor tradução para as 4 nobres verdades, né? Então ele fez ele fez esse apoio porque ele disse que, na verdade, quando você realmente sai da confusão, realiza a natureza da vacuidade, tem a experiência de um Arya Bodhisattva, você realmente olha e vê o sofrimento estampado. Vê os 3 níveis de sofrimento: sofrimento da mudança, sofrimento todo pervasivo, que é o sofrimento da ignorância, da delusão. E isso é o que faz com que a gente sustente essa experiência de sofrimento. E o Buda, vendo isso, ele vê as causas do sofrimento, ele entende exatamente como é que o sofrimento se dá, ele entende as causas do sofrimento, e, entendendo as causas do sofrimento, ele vê a cessação do sofrimento. E é isso que faz, ele disse, se a gente não fizer a pergunta que vem a seguir como é então que eu faço para cessar o sofrimento? Seria exatamente a resposta, que é a quarta a quarta realidade, é a realidade do caminho, né? Então, aí não faria sentido, né? Então, tem um caminho para a gente se liberar. E aí ele vai entrar no cerne do problema, que são os 3 venenos, certo? Que aí ele vai trazer agora o sutra que ele já tinha falado um pouco no finalzinho do encontro anterior, e agora ele vai comentar, certo? A gente quiser depois ver com calma, ver lá. Eu não vou colocar os textos, porque fica muito pequenininho, aí o vídeo fica muito pequeno, é melhor deixar o vídeo do Lama e vocês têm o texto aí, né, disponível para olhar. Mas ele só vai explicar aqui rapidamente essa primeira parte em relação ao primeiro veneno, que aí ele diz, o Buda fez esse mesmo raciocínio para os outros 2 venenos, que ele nem traz aqui o trecho do sutra completo, né? Ele só traz um trecho pequeno. As 2 perguntas principais que o Buda fez. Deixa eu voltar lá. And so he's encouraged them in their skepticism. O Buda está encorajando os Kalamas no ceticismo e a não confiar
simplesmente na autoridade, nas escrituras sagradas, no carisma de um guru, ou no que todo mundo acredita, boatos e assim por diante. Um por um, ele vai simplesmente derrubando. Acho que você não vai encontrar nenhum fundador de nenhuma religião que já tenha feito isso. Que coloca em questão, seja o Buda um líder religioso único ou simplesmente não se enquadra na nossa categoria de ser um fundador de uma religião, que afinal é um termo inteiramente europeu. Não existe esse termo correspondente em sânscrito ou Pali. Então nós vamos prosseguir agora. Fundador de uma religião, né? Esse termo não existe. Então, retomando de onde nós paramos, e agora eu acho que provavelmente eu não tenho mais críticas ou comentários sobre a modernidade. Talvez apenas umas frases. Nós, de acordo com um biólogo evolucionista, nós somos Homo sapiens, povoamos a Terra há cerca de 250 de anos. Essa é a última vez, é o último que eu ouvi, 250 de anos. Mas nos últimos 150 anos ou mais, nós destruímos mais o planeta e outras espécies, o habitat natural, desequilibrando toda a ecosfera. Nós causamos mais danos nos últimos 150 anos do que no quarto de milhão anterior. Então, algo que está acontecendo que não é igual ao que sempre aconteceu, porque os seres humanos têm lutado, guerreado e se envolvendo em todo tipo de coisas terríveis desde que eles são seres humanos. Mas nós nunca fizemos o que nós estamos fazendo agora, desde meados do século XIX. Foi a ascensão do industrialismo, a ascensão do capitalismo, do comunismo e do materialismo científico, com seu hedonismo concomitante e consumismo concomitante. Tudo isso veio ao mesmo tempo. E tem crescido, crescido, crescido. Então, mesmo na China comunista de 1949, ela se tornou comunista quando nós chegamos a 1980, Deng Xiaoping trouxe a cavalaria e dizendo, isso não está funcionando bem, mas vamos tentar o capitalismo agora. E, então, aí estamos nós. Mesma coisa de sempre. Então, agora existe um senso de urgência. Eu sinto todos os dias como se meu cabelo estivesse pegando fogo, porque se isso tivesse acontecido há 200 anos atrás, tudo bem, todo mundo sofre, mas vamos praticar o Dharma. Mas se nós continuarmos no passo que nós estamos agora, no final do século, a civilização humana como nós conhecemos não estará mais aqui. E quando eu olho para os partidos políticos dos Estados Unidos, a minha declaração política, nós temos dois partidos políticos, um que se contenta em destruir o meio ambiente lentamente e o outro quer destruir rapidamente. Esse é o tipo de escolha que nós temos agora nos Estados Unidos, da minha perspectiva. Então, agora, dias felizes. Vamos voltar para 2.600 anos atrás, a esses kalamas perplexos. E o Buda encorajou os kalamas no seu ceticismo. Em vez de iniciar um discurso sobre as 4 novas verdades, ou os 6 reinos da existência, ou a natureza do karma e as consequências, reencarnação, etc., ele provavelmente surpreendeu os kalamas. Porque todos os sábios que passaram pela cidade, possivelmente nenhum deles simplesmente se afastou de todos os dogmas, de todos os sistemas de crença e dirigiu a atenção deles diretamente para a experiência, para a própria experiência. E foi isso que o Buda fez. E o que ele disse? O que ele disse? O que vocês acham, kalamas? Em vez de dar uma afirmação, essa é a minha opinião, eu sou iluminado, vocês devem ouvir o que eu estou dizendo, porque eu sou iluminado, eu sei do que eu estou falando. Acreditem em mim, porque foi isso que todos os outros disseram. Mas o Buda não fez isso. Ele fez uma pergunta. Então ele disse, o que vocês acham, kalamas? Quando Lobha, L-O-B-H-A, quando Lobha surge em uma pessoa, é para o seu bem-estar ou para o seu mal?
das the people pessoas of de Kesaputa, Kesaputa, they clearly knew eles the word conheciam essa Lobha palavra meant, Lobha, because that's porque a é um Pali termo term. Pali. But I very Mas eu intentionally intencionalmente not não traduzi translated essa it palavra. just yet. Lobha é Lobha is traduzido de translated várias very maneiras em easily in inglês English by very por knowledgeable tradutores muito bons, translators. muito experientes. Muitos Many traduziram, translating it is, I eu me lembro remember this, disso, many, muitos. and, you know, translate, Muitas translations by traduções knowledgeable foram feitas por scholars. estudiosos Many have experientes e muitos translated it traduziram como desire, desejo, but mas others outros traduziram translated como as apego, attachment. outros Others traduziram translated como as greed, ganância, and e some might alguns podem ter translate traduzido as como lust. luxúria, Some have alguns translated it as traduziram como passion. paixão. Mas But agora, now espera wait um a pouquinho. minute. One, Esses these are são termos very muito different terms. diferentes. Desejo, Desire, eu tenho I have a very mild desire desejo muito leve de tomar água. Por um for pouquinho bitter de water. água. Was that Mas Lobha? loba, But you know, you see, we're vocês all sabem, todos nós can speak falamos English inglês very aqui, well, you português know. aqui. Desire, Desejo represents cobre very uma, big band uma of banda muito desire to larga de achieve coisas. enlightenment, Desejo to de save alcançar a all iluminação sentient para o bem de beings. todos os seres sencientes. Greed, A that's for ganância é greedy para pessoas people, right? gananciosas, não é? E And apego? Bom, attachment, well, attachment apego has a tem uma positive conotação connotation positiva in na modern psicologia psychology, moderna. but Mas we also também nós say, dizemos, oh, you're você é muito very attached to apegado a this, isso. don't Não be so seja tão attached. apegado. Desapega, né? Mas esses But são these are termos muito very different diferentes. terms. So Então, which qual é o is the right correto? one? 'Cause Porque he's ele asked, fez uma pergunta. when Quando it surge, arises, quando when loba Lobha surge, arises, is it é for para o that person's bem-estar daquela welfare pessoa ou or para o for mal his dessa pessoa? harm? Well, Seria it'd muito be very fácil easy if we throw out se desire, nós 'cause we all have falássemos sobre desires, and desejo, porque todos nós temos desiring a desejos. glass of Desejar um water copo de when água you're quando você está com thirsty sede não can't pode be ser a um grande big problem. problema. Caso Otherwise, contrário, we todos just all starve morreríamos to de death or die de of dehydration. desidratação So ou de that doesn't sede. make Isso não any faz sense. sentido nenhum, That's é a uma bad tradução ruim. translation. But Mas I've eu used usei attachment, a palavra apego. but a lot of Mas people muitas aren't pessoas attached. I'm not não that são tão attached. apegadas And assim. then greedy, Ganância, no, não. that's Isso é o Wall pessoal de Street, Wall Street. you know. Greed is Ganância é uma good, coisa boa, Michael disse o Michael Douglas in num that filme. movie. Greed Ganância is é coisa good, boa. you know? Mas I don't feel eu não I'm sinto que eu greedy. sou muito ganancioso. E And passionate? apaixonado? Not Muito. particularly. I'm Eu sou pretty meio calm. calmo. So Então, one could alguém see poderia the ver box for Lobha uma and think, caixa ali de I don't think loba that e really pensar applies que to aquilo me. não se I'm aplica a not mim. Eu really não sou greedy or ganancioso, lusty eu or não tenho like that. luxúria, eu não sou assim. Maybe maybe Talvez that's não not my seja problem. problema para mim. Mas But nós we need precisamos to saber know exactly exatamente o what does que Lobha significa mean. loba. But you know, it's one of the Mas three você sabe, é um dos poisons. 3 venenos. But Mas o what que really realmente does it mean? significa? Well, the Bom, a person pessoa que who's está ouvindo o listening to the Buda, Buddha, apparently aparentemente he ele sabia, understands. né? Então ele And he disse: says when it quando arises in a person, is it for loba his surge numa welfare or his pessoa, é para o harm? bem-estar ou para o mal? And the person speaking, maybe E as from pessoas, their talvez o village, I don't know, prefeito he lá says, da vila falou: for para his o mal, harm. respondeu, né? Speaking Falando da of his own experiência própria experience, dele, not não what que ele he's learned aprendeu de from outras other people, pessoas. not Não é a uma belief. crença também. Mas But he ele has provavelmente viu probably ou the- sentiu, those talvez um of the ancião da male. aldeia, talvez um homem. He has Ele seen viu when que quando o loba arises, surge, it doesn't não dá turn out certo, a well. coisa não fica boa. It's É harmful. perigoso, é prejudicial. And so, Então, Bhikkhu Bhikkhu Bodhi, Bodhi que é um was dos one of my meus favorite translators. favoritos, He's translated tradutores as favoritos, greed. traduziu como I ganância. understand, it's not a Eu bad entendo que não é uma tradução translation, ruim, mas but it's, a lot muitos of de it's nós not greedy. não somos gananciosos. Just A not gente não greedy. é ganancioso, simplesmente. And Então, so, but isso does that significa mean que we're nós counted estamos out? excluídos? So now we'll translate it as Então, greed by a very good Foi translator. traduzido como Kalama is ganância, a né? greedy person, overcome by então greed, with Ele mind respondeu: obsessed Calamas, by uma it, pessoa gananciosa, dominada pela ganância, com a destroys mente life, obcecada por ela, kills, destrói a vida, mata, takes what is toma o que not não é given, dado, transgride com a transgresses with esposa another's de outra wife, and pessoa e speaks fala coisas falsehood, falsas e and incentiva encourages os outros others a to fazerem o do mesmo. Isso foi o Buda que likewise. falou, né? Will that Isso lead lhe to his causará harm danos e and sofrimento por suffering muito for a long tempo? time? E And o Kalama the respondeu: Kalama said, sim, yes, Bhante. Bhante.
As questões que o Buda está levantando aqui são tão fundamentais. Qualquer um que não esteja preocupado deveria estar, não sei, ou deve estar com morte cerebral, porque nós fazemos a pergunta: por que nós estamos sofrendo? Por que nós somos tão vulneráveis ao sofrimento? Tem um problema com o sofrimento no mundo. Seja você teísta, não teísta, seja, por que nós estamos sofrendo? E o segundo é o problema do mal. De matar, de roubar, de mentir, de conduta sexual imprópria e assim por diante. Por que as pessoas fazem coisas más? E ele deu uma lista curta aqui, mas tem uma lista grande, né? De coisas ruins. Matar, roubar, conduta sexual imprópria, mentir, e encorajar outras pessoas a fazerem isso. Por quê? Por que nós fazemos isso? Algum de nós é inocente? Nunca fez nada disso? Por que nós fazemos essas coisas? Agora eu vou voltar à minha juventude. Passei quase toda a minha adolescência aspirando a me tornar um ambientalista, um biólogo ambiental, um ativista ambiental. Essa era a minha... Isso era significativo para mim. Eu poderia ter dedicado toda a minha vida a isso. Realmente planejava isso e adorava estar na natureza, mochilando, caminhando, fotografando animais e assim por diante. Mas quando cheguei aos 20 anos, eu estava na universidade, já por alguns anos, eu consegui ver que a humanidade, em 1970, então, não se sabia muito sobre mudanças climáticas globais. As pessoas não sabiam, mas os cientistas sabiam, né? Mas as pessoas não. Mas eu olhei para o que nós, seres humanos, estávamos fazendo, especialmente nos Estados Unidos, que é um país muito rico, poderoso. Como que nós vamos, a forma como nós continuamos a exterminar outras espécies, violar o meio ambiente, esperando uma guerra, conquistando o meio ambiente e a natureza, como se fosse uma guerra, em nosso próprio detrimento, quer dizer, destruindo nossa própria casa, sem contar o que nós fazemos já com as outras espécies. Eu olhei para tudo isso e eu fiquei realmente perplexo. Eu era uma dessas pessoas, eu estava perplexo. A nossa sociedade industrial moderna nos Estados Unidos, o país mais poderoso e mais rico do mundo naquele tempo, causando o maior dano. Por que nós estamos violando o nosso próprio meio ambiente? Porque nós não temos sobra, não temos um planeta sobrando. Né? Está como se ele chupasse uma laranja sem ter uma segunda até o fim. Por que nós fazemos isso? Porque a América é relativamente bem educada, as pessoas são relativamente inteligentes. Por que nós estamos fazendo coisas que vão contra o nosso próprio interesse? Está bem ali a evidência que os cientistas já tinham feito o trabalho deles, nos mostrando a trajetória. Agora, essa trajetória é clara, mas isso desde a década de 70. Estava ali, nós tínhamos tecnologia para parar e não fizemos isso. Os partidos políticos não faziam isso. E eu pensei, bom, se eu dedicar o resto da minha vida ao ativismo ambiental e à ecologia e assim por diante, eu posso me ver ficando cada vez mais amargo. O que está errado com vocês, pessoal? Por que vocês não param de fazer isso? É uma loucura. Esse é o único planeta que nós temos. Vamos tratá-lo com cuidado e nutri-lo, mas não tentando conquistá-lo. E é claro que nós continuamos nessa trajetória, está ficando cada vez pior, até hoje, piorando. E agora nós temos muito mais evidências do efeito catastrófico que a humanidade e a população humana está causando no meio ambiente. E ainda nós não estamos parando, quer dizer, eu pensei que eu podia me ver escrevendo na parede. Por que nós estamos fazendo a coisa certa?
E ninguém parecia ter qualquer resposta. Vamos conseguir mais tecnologia, mais legislação, vamos colocar mais limitações nas empresas para que elas não violem a água, e os oceanos e tudo mais. E não estava funcionando. Então eu pensei, eu não vou conseguir seguir desse jeito. É um bom caminho, mas eu vou ficar cada vez pior, cada vez mais amargo, exasperado e frustrado, irritado com a humanidade. E eu vou me tornar um misantropo e morar numa cabana nas montanhas e me isolar. Aqui todo mundo riu e ele próprio riu porque agora ele tá isolado numa cabana, né? Ele disse, com a diferença de que ele não é um misantropo mesmo, que ele tem alguns amigos ao redor ali, né? Mas foi o sentimento que ele teve quando ele era jovem, né? De que se ele seguisse por ali, ele ia realmente ou ficar muito mal, ou ele ia correr e se isolar, né? Se tornar um misantropo. De certa forma, o caminho dele foi um caminho que agora ele tá, mas ele não tá agora se isolando como misantropo, né? Não vendo saída, ao contrário, ele tá num processo de buscar lucidez completa para como ajudar os seres, né? Mas ele riu agora porque o caminho que ele pensou lá atrás se desenrolou de um outro jeito, mas, né? Claro, mas ele tá ali agora em retiro, né? Vamos chamar assim, né? Talvez com alguns amigos, vai. Então, eu tive que encontrar outra coisa, porque eu não queria me tornar um velho amargo. E um homem de meia idade amargo, e um jovem amargo, exasperado com a humanidade, que não estava fazendo a coisa certa, coisa sensata. Por que nós estamos fazendo isso? E ninguém tinha uma resposta. O Buda agora está perguntando. No caso do Lama, né, ele foi procurar, ele encontrou o livro que ele encontrou foi um livro sobre o Dzogchen, e aí ele encontrou luz nesse processo, aí ele encontrou um mestre, ele estava na Suíça na época, parece na Alemanha, encontrou um lama que deu carona para ele por acaso, assim, né? Não, acaso, entre aspas, né? E aí, a partir daí, ele realmente se conecta com o budismo tibetano e vai-se embora para Dharamsala, né? Ele era jovem, 20 e poucos anos, né? E aí, a partir daí, o caminho dele, do Dharma, se desenrola, né? Ele vai contar um pouquinho mais aí, um pouquinho lá na frente. Sua mente está dominada pela ganância, pela visão estreita, pelo apego, pelo desejo, pela luxúria. Isso acaba bem ou não? Isso causa ou não causa um comportamento realmente prejudicial, matar, mentir, roubar, etc. Mas ele está perguntando para que eles olhem para a experiência deles, para a própria experiência. Ele não está falando sobre nenhuma crença aqui. Se a gente for olhar hoje e olhar para nossas circunstâncias, nossas empresas, políticos, as pessoas, a gente vai ver que o que realmente mantém a confusão e a destruição é ganância, né? No caso, apego, seja qual for a palavra que a gente usa, é essa atitude, né, de querer encontrar a felicidade. Depois ele vai falar do conceito mesmo, né, o que é. Mas é essa atitude de achar que a felicidade está em alguma coisa fora de você, né? E quando você não tem aquilo que você quer, você tem raiva. E você faz tudo para conseguir, né? E tudo isso o pano de fundo disso é a não reconhecer, é a confusão na mente e não reconhecer a natureza da realidade, que é a ignorância e a ilusão, né? Então, se a gente for olhar, isso é a causa, né? Principal da nossa... de toda a confusão que a gente está vivendo e agora potencialmente, né, destrutiva, né? Oi, Ana, rapidinho aí, diz. Não, isso que ele fala, né, sobre esse tudo incorreto, é o que é derramado na televisão, né? Todos esses venenos, né, traição, ganância, Não tudo. Se fosse só na televisão, tava bem, né? Mas não é na televisão, é na realidade, né? É na mente das pessoas, né? É o que espalha para as pessoas, né? As novelas, né? Mas não é a televisão. Ele vai dizer, não é a televisão, é a natureza que é da nossa. A gente vai ver, ele vai ver quando ele olhar o veneno, principalmente da ignorância e da delusão, eles têm uma ignorância inata que aciona esses dois venenos.
entende? Num sentido profundo, que isso faz com que se torne quase que natural para nós. Claro que aí tem os potenciais, o grau, né? Você pode ser realmente uma pessoa muito destrutiva, ou você pode fazer pequenos movimentos nesse sentido, né? Mas é o mesmo veneno. Em pequena proporção, grande proporção, é o mesmo veneno. Né? Mas ele vai ver isso, a gente vai olhar de forma profunda. Qual é o cerne da nossa confusão, né? Então na verdade, esses três venenos, principalmente a ignorância e a delusão, né? Que faz surgir os outros dois. O apego, faz sustentar o apego e a aversão. Mas tem um aspecto inato aí, e tem um aspecto construído desses principalmente da ignorância, no caso da ignorância, né? Vamos aprofundar, vamos ouvir o Lama, certo? Mas é isso mesmo. E, além do mais, a gente coloca isso como um valor, que tá na educação, a competição, tá na mídia, tá no nosso comportamento, né? Validado, né? Socialmente, assim, né? Então, aí fica mais difícil ainda, né? E com as ferramentas que a gente tem, com a inteligência que a gente tem, com as ferramentas, com a internet, com tudo isso, né? Aí potencializa, né? Não, em 150 anos, a gente causou mais destruição do que em eras anteriores, né? Então, é porque a gente tá agora usando a nossa inteligência para potencializar a confusão mesmo, né? E estamos indo ladeira abaixo, né? Ladeira abaixo. Então vamos lá, voltar pro Lama. Sorry. Em vez de acionar aqui, ok. Ele está perguntando a eles, e eles podem responder o que eles quiserem, mas ele começou com loba. Apego. Mas ele não definiu. Aparentemente ele sabia do que o Buda estava falando, especialmente se você não lê Pali, né? Loba, que será isso? Mas é claro que ele passa para os próximos dois do que nós conhecemos como os três venenos. Antes de ele ir para o próximo, né? Ele diz agora: o que vocês acham, Kalamas? De novo, ele está chamando os Kalamas para a própria experiência. O que vocês acham, Kalamas? Quando o não loba. É isso que ele diz. Não loba. Surge uma pessoa. É para o seu bem-estar ou para o seu mal? E a pessoa respondeu: para o seu bem-estar, Bhante. Dá certo. Kalamas, uma pessoa sem ganância, não dominada pela ganância, com a mente não obcecada por ela, não destrói a vida, não toma o que não lhe é dado, não transgride com a esposa de outro, nem fala coisas falsas, nem incentiva os outros a fazerem o mesmo. Isso levará ao bem-estar e à felicidade por um longo tempo? Sim, Bhante. Sim, Bhante. Então, não tem nenhuma crença aqui, né? Só abre os olhos, seja perceptivo, preste atenção bem de perto, e quando o loba surgir, como que isso acontece? Quando a antítese, ou não loba surgir, como que isso acontece? Contribui para a sua paz, sua mente, seu comportamento, para a sociedade, o que você incentiva as outras pessoas a fazer. Então ele se volta para dosa, termo Pali, que é traduzido de várias maneiras também, por bons tradutores, como aversão, raiva, ódio. Mas isso tudo é diferente, são termos diferentes. Raiva não é a mesma coisa que ódio. Ódio não é a mesma coisa que aversão. Então, qual que é o correto? E é claro que eu usei um deles. Mas nenhum deles, individualmente, capta o verdadeiro sentido. Então, nós precisamos saber o que ele quis dizer com dosa. Ele fez as mesmas perguntas. Quando a sua mente está dominada por dosa, como que isso termina? Quando ela não está dominada por dosa, como é que isso fica? Então ele se volta para moha. Moha também tem sido traduzido homogeneamente como delusão. E eu faço isso também. Eu também traduzi assim.
O problema com isso é que eu estava checando, estava verificando agora na internet. Como que delusão é entendida na psicologia budista, na psicologia moderna, como transtorno delusório. Então, transtorno delusório deve ser delusão. Então, se você sofrer de um transtorno delirante ou delusivo, você é psicótico, você precisa ficar internado. Você está gravemente doente. E talvez seja um perigo para si mesmo e para as outras pessoas. Mas você está desequilibrado, você não está de acordo com a realidade. Quando você diz que você está delirando, você diz que entre os vários tipos de psicoses, você tem uma delas. Um tipo de psicose, delirante ou delusiva. Mas agora, muitos de nós aqui, aqueles que estão ouvindo pela internet, vocês podiam pensar, bom, primeira ganância. Realmente eu não sou ganancioso. Eu nem vou marcar essa caixinha. Eu também não sou odioso, eu também não vou marcar essa caixinha aí. E com certeza eu não sou delirante. Ninguém aqui quer me levar para um manicômio, exceto talvez o centro de... exceto por quererem me levar para o centro de pesquisa contemplativa, um centro de reabilitação mental. Mas nós não podemos marcar nenhuma dessas caixinhas. Eu não sou ganancioso, não sou odioso e certamente não sou delirante. Eu estudei em Stanford. Eu tenho um diploma universitário. Eu não estou chamando atenção para mim mesmo quando eu ando na rua. As pessoas não dizem, ai, olha que louco, que delirante. Então... o que essas palavras significam? Simplesmente, eu não preciso inventar minha própria definição. E eu diria, como existe uma palavra para klesha, não existe nenhuma palavra para isso em inglês. E tem sido traduzido em todos os lugares, mas quando eu traduzi como aflição mental, klesha, essa palavra realmente não significa muito, ou muitas vezes... se refere a uma aflição como, sei lá, depressão, ansiedade, mas esses são sintomas. Depressão não é, na visão budista, não é uma doença mental. Ansiedade não é uma doença mental. TDAH não é uma doença mental. Insônia não é uma doença mental. São sintomas de uma doença mental. Mas daí, erroneamente, eles rastreiam até o cérebro, a genética, os seus pais, ou traumas anteriores, ou em ambiente, etc. Errando o alvo todas as vezes. Então agora, eu realmente gostaria de entrar numa grande aventura aqui, porque ele está fazendo algumas das perguntas mais fundamentais que os seres humanos poderiam fazer sobre a nossa existência. Quem quer que nós sejamos, quer nós vivamos 100 mil anos atrás, ou se nós tivermos nascido ontem, ou 10, 15 anos atrás, estas são perguntas que todos, direta ou indiretamente, devem ter se perguntado em algum momento. Por que nós sofremos? E como que nós poderemos ser felizes? Nós somos seres sencientes, afinal de contas. E por que nós fazemos coisas más? Por que pessoas boas às vezes fazem coisas más? Por que algumas pessoas se tornam tão habituadas a fazer o mal que eles são considerados como pessoas más? Por que eles fazem isso? Será que é pelo interesse deles mesmo? Aquilo vai dar certo para eles em algum momento? Então, a origem do mal, a origem do sofrimento. E um dos temas centrais da última vez, que nós vamos continuar falando sobre isso nessa palestra, é a distinção entre crença e conhecimento. Crentes e contemplativos têm um tipo de conhecimento. Isso me ocorreu quando eu estava caminhando para cá, essa tarde. Na época do Buda, havia teístas e não teístas. Aqueles que acreditavam em deidades pessoais ou deidades impessoais. Havia agnósticos, havia ateus e havia materialistas.
There was Já havia uma already a escola school of materialista materialism há 2.600 2,600 anos years na ago in Índia. India. This was, Então, vocês this was sabem, an esse é um open fórum forum. aberto They para as believe pessoas whatever they acreditarem no like que quisessem. and then E daí propound their proporem beliefs. suas crenças. But Mas for para all of todas these essas positions, posições, teísmo, atheism, teísmo, não theism, teísmo, non-theism, politeísmo, polytheism, personal Deus God, pessoal, Deus impersonal impessoal, God, these are todas all essas são beliefs. crenças. They're São all todas beliefs. crenças. And the one that looks E like aquilo que it's parece really ser honest, realmente honesto, que é o agnosticism, agnosticismo, significa, I don't eu know. não sei, That's a isso é um fact. fato. If you Se don't você know não and you sabe, know you você don't sabe que não know, sabe, isso é that's bom. good. Mas o But the problem problema I've que nós encountered encontramos many, muitas many times vezes is, é, por for exemplo, example, scientists cientistas that I que, know que eu conheço comentaram commented in a big em um public grande ambiente setting. público. Nós, We, falando speaking to the pela scientific comunidade community, científica, we nós não don't compreendemos a understand the natureza da nature of consciência. consciousness. Esse é um That's a fact. fato. E daí ele And then he disse: said, nobody ninguém knows conhece the a nature of natureza da consciousness. consciência. Ah, And that's a isso é uma huge grande belief. crença. Como é How que do you você know sabe that que ninguém nobody sabe? knows? And I find E eu this achei isso endemic among endêmico agnostics. entre os agnósticos. Os Agnostics agnósticos self-professed, autoproclamados I don't dizem: eu know. não sei. But Mas so often, muitas vezes, por underneath baixo that factual dessa afirmação statement, factual, I eu não don't sei, know, is tem the uma implicit crença belief implícita. Ninguém nobody mais else knows sabe também. either, and E, therefore I portanto, eu não don't need preciso to inquire. investigar. Well, Bom, nobody else knows ninguém mais sabe, either. I mean, quer that dizer, is a é uma gargantuan belief. crença And I gigantesca. found this E eu achei isso especially especialmente. among Eu descobri isso Eurocentric especialmente na systems, civilização within eurocêntrica e Eurocentric dentro da civilization, civilização especially in the eurocêntrica, scientific especialmente na comunidade community. científica. If Se we nós don't não know, sabemos, ninguém sabe. nobody knows. Eu me lembro de ter Remember falado speaking numa at a conferência conference de of filósofos philosophers alguns 7 anos years atrás, back. I eu não vou won't say dizer where, onde, so I don't porque want to eu não point quero a apontar o dedo finger. para ninguém, mas But in this nessa conference, I conferência was eu one era of um the dos, speakers, dos and they started speakers e eu speaking comecei a about falar sobre quantum mecânica mechanics quântica and e madhyamaka, there seems to be onde very parece haver meaningful um common terreno ground. muito comum, muito And one significativo, of e the um old dos senior filósofos philosophers antigos in senhores nessa in conferência, this conference, ele he se dirigiu a turned to me mim with quite de uma severe forma and muito said, brava e disse: how could como que these esses Tibetans tibetanos know poderiam about saber quantum sobre mechanics? mecânica They're quântica? a Eles são uma cultura pre-scientific pré-científica, culture. que significa que eles Which não means they don't sabem know anything. nada também. Essa é uma That's a belief. crença. Because he hasn't studied it, so he doesn't Porque ele know não what estudou he's isso, então ele talking não about. sabe do que se está falando, But he mas ele simply simplesmente assumed assumiu que if se eles they're não not são part parte of da modernity, modernidade, if they're not se eles não são post-Galileo, pós-Galileu, if se eles they're são pre-scientific, pré-científicos, then então they eles don't não know sabem anything. nada. That's a Isso é uma belief crença too. também. So Então, even mesmo os agnósticos agnostics can tendem be a ser chock full of cheios belief de in crenças anybody como else. qualquer outra pessoa. So the Então, o Buddha Buda is está oferecendo offering aqui, here, by por way meio of de um one of the método Socratic muito methods, crítico, and here's my doctrine, não do que é a doutrina dele, is ele está asking fazendo questions perguntas of these sobre three esses três poisons. venenos. Quando a When sua the mente mind está is dominada por dominated by eles, como é them, que how isso does that turn termina? out? Como é que como que isso afeta o seu comportamento And the e kind o of tipo de behavior comportamento you que você encourage on the incentiva part of others. nos And when outros e you're quando eles estão absent, ausentes, or you're ou quando você actually está realmente cultivating cultivando the o antídoto antidote, your mind is not e, portanto, sua mente dominated não está by dominada por attachment, apego, attachment, ou or ódio hatred, ou or delusão, delusion. como How que does isso that turn fica? out? It's É radicalmente empirical empírico and e fundamentally fundamentalmente pragmatic, pragmático, because porque aborda addressing questões questions que we're nós já already- fizemos, perguntas que nós já fizemos. That's a Esse é um crucial ponto point. crucial. We're Todos already nós estamos asking. fazendo essas perguntas. So now Então agora let's vamos turn ver to aqui an authoritative, it's uma something of a modern classic. autoridade. Só um pouquinho para a gente, antes dele começar agora a se referir à fonte que ele vai usar para descrever cada um dos três venenos e dos três antivenenos. Ele vai explicar um pouquinho, né? O que foi que ele escolheu e a importância desse trabalho, desse mestre, o Lobsang Gyatso. Mas antes disso, né, só para vocês entenderam, né, a problemática que ele colocou, né? Primeiro, o método do Buda, que é um método muito pragmático. E ele foi no cerne daquilo que ele diz que são as questões mais fundamentais para nós seres sencientes, que é
não querer sofrer e querer ser feliz. Então, se é isso que nos movimenta, que nos anima, os seres humanos, não humanos, mas os seres sencientes, né? Que todos eles buscam, a barata busca ser feliz e não sofrer. Ela foge da ameaça da morte. Ela quer comer e ficar bem, tranquila, dormir, né? Então, se isso é o cerne da nossa vida, então ele diz, se a gente... Aí ele vai, a pergunta se direciona a um aspecto, que aí ele vai, na verdade, apontar os 3 aspectos mais importantes da compreensão do sofrimento e da liberação do sofrimento, que é os 3 venenos. Ele começa pelos 2 venenos derivados da base. A base da confusão é a ignorância e a delusão. Mas, como ele não vai começar pelo mais sutil, ele vai começar pelo mais evidente, né? Que é o apego, aversão, seja lá o nome que ele diz. Tem um problema aí das traduções, porque as traduções na língua, para a língua inglesa, língua portuguesa, seja qual for, ele está nos convidando, inclusive, a ser bem críticos em relação a isso, a buscar aquele termo que para nós mais fala, né, sobre esse veneno de fato, né? Então ele diz desejo, a tradução para desejo é muito, muito furada, porque desejo é uma coisa muito ampla. E o desejo, ele é natural para a sobrevivência, né? E até para a própria iluminação, você precisa desejar a iluminação. Então não é bem desejo o veneno. Também, aí ele diz, o Bhante que ele usou, né, o texto que ele usou do Sutra, do Kalama Sutra, foi do Bhante, do Bhikkhu Bodhi, e ele traduziu como ganância. Né? Mas ele disse, eu mesmo já usei apego. O Bhante aqui traduziu como ganância. Outros já traduziram como luxúria, paixão, cobiça. Então, qual é o termo de fato? Então, pela tradução que o Gen Lobsang Gyatso vai trazer, ele vai trazer o contexto da atitude. Aí, esse contexto da atitude é que é o cerne do veneno, que a gente pode chamar de apego, um desejo apegado, né? O Shagdu mesmo, no livro do Shagdu, eu estava olhando aqui, eles usam desejo e apego, as duas coisas, né? Um desejo com apego, né? Enfim, mas a gente vai entender o contexto quando ele dá a definição, né? Mas aí o ponto é isso, ele disse a mesma, isso acontece com os 3 venenos, com os 3, né? E aí acontece principalmente com a palavra klesha, que é a palavra que é traduzida também, o Lama Alam traduziu como aflição mental, mas o pessoal traduz como emoção perturbadora, emoção negativa. O que é klesha de fato? Então, não é uma emoção, a emoção é uma coisa, a aflição mental é outra coisa. Então, aí tem aqueles 51 fatores mentais, que aí define claramente o que é desses fatores mentais, o que é aflição mental. Né? Por exemplo, aquele estudo do Abhidharma, que estuda a natureza da mente, os fatores do processo, as 8 consciências, como é que a mente funciona. Então, ele está trazendo o contexto do ensinamento, que é o cerne do ensinamento do Buda, para a gente ver que a gente precisa realmente olhar de forma profunda para esses 3 venenos e compreendê-lo o cerne dessa atitude. E para a gente ver na nossa experiência, como o Buda convidou os Kalamas, né? Olhar na nossa experiência, aí cada um vai olhar na nossa, os próximos a nossa, a gente tentar encontrar essa atitude em nossa experiência. E ver como ela nos traz sofrimento, né? Como ela nos afasta da felicidade. Né? Traz confusão, traz ação negativa, né? Induzimos outras pessoas também, então perturbamos outras pessoas também nesse sentido, né? Tudo bem até aí? Pronto, né? Então ele vai agora falar sobre o texto que ele escolheu, certo? Depois é que ele vai seguir para a definição. Então vamos lá. O texto que ele usou para trazer os conceitos, né? De clássica moderna, na verdade, foi escrito por um dos meus lamas amados, Lobsang Gyatso, quando sua sociedade, sob seus auspícios, estabeleceu o Instituto de Dialética Budista em Dharamsala, em 1973. Entre todos os geshes, tinha centenas de geshes lá, existiam naquela época. Muitos geshes, estudiosos e assim por diante. Entre todos eles, poderia ter qualquer escolha. O Dalai Lama poderia escolher qualquer geshe. Eu quero que você seja o diretor desse instituto que eu estou criando aqui em Dharamsala. Você concorda? Eles diriam sim, claro.
Ninguém ia dizer, desculpa, Dalai Lama, não tô ocupado. Ele poderia ter escolhido qualquer um que ele quisesse. E ele escolheu esse estudioso que não era um geshe. Genlong Gyatso, ele era um erudito, mas ele nunca terminou o curso ele nunca recebeu o diploma de geshe, mas ele era um excelente professor, brilhante, na verdade. Eu sei, porque eu treinei com ele por muitos meses, de uma forma muito intensa. Ele nomeou Genlong Gyatso como diretor desse instituto. E sua santidade criou, ao contrário das grandes universidades, porque a maioria dos jovens meninos que se matriculavam nessas faculdades, eles tinham 10, 12, 14 anos, não tinham nenhuma educação. Então eles vinham para lá e essa era a primeira educação que eles recebiam, eles aprendiam a ler. E depois aprendiam lógica básica, depois começavam a memorizar textos em todos os lugares, mas é realmente criado para pessoas que não têm educação. Isso é verdade para as monjas também, no Tibete tradicional. Elas chegam no monastério sem nenhuma educação. Elas podem saber ou não ler, mas eles aprendiam isso muito rápido. Mas quando eu contei a sua santidade, quando eu tinha 22 anos, que eu queria ser ordenado, ele queria me tornar um monge, e eu queria ir lá para o monastério de Sera, que era o monastério dos meus principais professores, Geshe Nantag, Geshe Rabten. Eu queria ir para lá. E eu tinha 22 anos. E já era fluente em tibetano. E sua santidade ouviu e falou, tudo bem, isso é uma aspiração muito boa. Mas é uma péssima ideia, porque você vai ser colocado numa sala com um bando de crianças de 12 anos, que não tem nenhuma educação. Você já recebeu muita educação no Ocidente, você será 10 anos mais velho que eles, isso não vai funcionar. Mas não se preocupe. Eu estou criando esse instituto para pessoas como você. Então, eu recebi a ordenação e fui direto para lá. E todos os meus colegas monges tinham mais ou menos a minha idade. Tinha 2 ocidentais, mas que abandonaram. Um teve cólera, outro teve hepatite. Eu peguei hepatite também. Foi quando eu peguei pela terceira vez. E daí eu fiquei por lá, porque não tinha mais nada para fazer. E eu não queria ir para casa. Não havia nada lá em casa para mim que eu quisesse. Nada. Então eu fiquei. E depois de passar 8 meses só aprendendo como pensar com clareza, tomar uma posição e defender e debater, ou tomar a posição de outra pessoa e criticar, debater, nós aprendemos como debater. Nós passamos 5 horas por dia fazendo isso. E aprendendo um sistema filosófico básico chamado Sautântrica, que para o budismo é como se fosse a física clássica, para a física, né? Muito sensato, muito prático, muito substancial. Mas depois daquilo, nesse sistema de educação que eu terminei, aliás, desculpa, que eu não terminei, que levaria 15 a 20 anos, o próximo curso que eu fiz era sobre psicologia budista. Formas de conhecer, de conhecimento, e depois os 51 fatores mentais. E nós estudamos, memorizamos o livro textualmente, nós estudamos por 3 meses, debatíamos 5 horas por dia, 6 dias por semana, e recebemos 90 minutos de instrução, que incluía também debater com o professor. Então, era isso que eu fazia 50 anos atrás. E foi ali que eu estudei esses 51 fatores mentais que incluem as 6 aflições mentais principais, as 20 derivadas. E é isso que eu estou... Genlong Gyatso escreveu um livro sobre isso, Sua Santidade elogiou e disse que aquele era um pensador original, porque ele pegava a epistemologia budista clássica e as formas budistas de saber, de conhecer e falar sobre os fatores mentais, e combinava isso tudo com Prasanga e Kavadhyamika, como ninguém mais tinha feito.
E ele disse, isso sim, isso é uma educação, uma erudição progressista. Então, o Dalai Lama elogiava muito ele. E é nisso que eu estou me baseando agora. É um texto moderno, mas remonta às raízes, de 1500 anos atrás, a Sangha. Depois do Buda, não tinha uma autoridade superior à Sangha. Se trata de compreender o funcionamento da mente, dos diferentes fatores mentais e assim por diante. Então, agora eu vou encorajar vocês, só por enquanto, a fingir que vocês não sabem nada sobre os 3 venenos. Porque as traduções que todos nós temos, erramos o alvo, incluindo as que eu usei. E eu não estou criticando outros intérpretes, mas vocês vão ver por vocês mesmos. Eu vou passar por Loba primeiro. Vamos chamar de Loba. Pronto. Poderia ser chumi-chumi, que é um barulho só, né? Mas agora nós vamos preencher isso com um significado. E daí vocês mesmos, estou convidando vocês a verem no seu vocabulário qual que seria a tradução mais próxima. Seja italiano ou brasileiro, seja português, né? Ele quis dizer, inglês. Qual que seria a palavra? Existe uma correlação muito clara, bem clara, de uma palavra no seu próprio idioma de trabalho? Então aqui vamos ver. Genlam Zangatso, uma autoridade enraizado em 1500 anos de tradução, que remonta à tradição Nalanda, que Sua Santidade louva e elogia tremendamente por um bom motivo. Então aqui está. Então eu vou deixar ele explicar. Quando ele acabar de explicar o significado de loba, que ele disse, vamos deixar a palavra loba, porque a gente ainda não tem a palavra perfeita que a gente vai entender qual é o significado, para a gente tentar encontrar no nosso idioma, no caso aqui no português, qual é a palavra que mais se aproxima do significado. Pode ser que ela não seja perfeita, mas ela mais se aproxime, por exemplo, né? Aí, depois que ele terminar de explicar, porque ele vai explicar, aí a gente lê depois com calma, a gente lê de novo na nota toda a explicação que ele deu, certo? Assim, o conteúdo que está escrito. Que aí só pra gente fixar um pouquinho o que ele disse, né? Agora eu vou deixar em aberto, ou vocês querem que eu leia antes? O que vocês acham? Deixa em aberto. Deixa aberto, melhor. Então deixa ele explicar, aí depois que ele explicar, a gente só relê sucintamente o que ele acabou de explicar, porque ele vai parar, vai olhar vários aspectos, mas aí a gente só fecha relendo juntos aqui. Só para dar uma selada assim, né? Certo? Então vamos lá. Então, Loba, sânscrito, Laba, tibetano, Chapa. Técnico, mas eu vou ler. Eu vou tentar deixar isso mais claro possível. Vou chamar isso de apego, mas você vai ver aí qual palavra. Você vai ver que não é muito preciso, mas é o melhor que eu consigo fazer. Talvez a gente possa encontrar alguma coisa melhor. Então, Loba, pela sua própria natureza essencial, tem a função de causar um esforço ou um desejo intenso por um fenômeno contaminado que é o seu objeto, e sobre o qual um aspecto de atratividade foi sobreposto. Então, fenômeno contaminado. Fenômeno contaminado significa qualquer evento, qualquer fenômeno ou coisa que foi gerada pela forma de karma e kleshas. E nós somos lançados nesta vida pelo poder do karma e dos kleshas, que nos impulsionaram para isto aqui na visão budista. Mas nós estamos então nos concentrando, e se for luxúria, por exemplo, se for luxúria, então estamos nos concentrando em alguma experiência sensorial, pode ser sexual ou qualquer outra luxúria por qualquer prazer sensorial. Então, gosto, sabor, sabor, cheiro, som, etc. E olhando para isso, e daí vendo esse fenômeno como algo que me fará feliz. Se eu conseguir ter isso, se eu puder adquirir isso, talvez seja, sei lá, talvez seja, se eu fosse famoso, então eu realmente seria alguém. Se eu fosse realmente rico, então eu teria sucesso, eu seria alguém.
If Se only pelo I menos had eu tivesse power, autoridade, authority, poder, eu I'd realmente really seria be alguém. somebody. And E then daí I'd eu be seria happy with feliz comigo myself. mesmo. E I'd realmente really be seria somebody. alguém. Uau! Wealth, Poder, power, prestige, prestígio, sensual prazeres pleasure. sensoriais. That would Isso me make faria me happy. feliz. And then this Então, intense longing goes esse for it. You go to desejo intenso, você university, vai para a I universidade, want to você quer ter succeed, I want sucesso, to você quer get ficar wealthy, rico, I você want quer to be the head of ser a chefe de uma corporation, corporação, the government, você I want to be quer ser president of the presidente dos United Estados States. Unidos. I Eu quero, wanna, porque because isso that's vai gonna me make me fazer happy. feliz. But Mas by por nature, natureza, that aquilo which que we're nós estamos attending to prestando atenção has no não tem ability a capacidade, ever, nunca ever terá, jamais, de to satisfazer satisfy esse that longing. desejo, esse anseio. You know that Você sabe disso retrospectively, retrospectivamente, but at the time, mas it's like you're naquele momento é como se você estivesse mesmerized. hipnotizado. Oh, Ah, if only I could be se eu pudesse ser wealthier. rico, mais I've rico. only got Eu só tenho 90 90 billion, bilhões, but mas he ele has tem 100 100 billion bilhões de dollars. dólares. Ai, I eu definitely definitivamente 101 preciso de billion. 101 Then bilhões. I'd be Aí happy. sim eu vou ser feliz. I have Ele this tem much muita fame, fama, but if mas I were ele é famous, mais famoso. as Se eu famous as fosse that tão famoso person, quanto aquela pessoa, if se I eu was fosse influential influente as como aquela that person, pessoa, that's isso é loba. loba. And it's E é contaminated contaminado, porque because what você you're está looking at buscando will never, nunca, ever, if you live mesmo que a você million viva 1 milhão years de anos e se and tornar a become the pessoa mais richest person rica do on the planeta planet Terra, Earth, in do the solar sistema system, in solar this ou desse corner of canto the da galaxy, galáxia, nobody ninguém matches you. e You'll supera still você, be você wishing ainda for vai more. desejar mais. Yeah, but I É, want mas to eu be quero ser o mais the more poderoso powerful de in the whole toda a galaxy. galáxia. No, the whole Não só galactic desse cluster. aglomerado No, galáctico. actually, Não. Na verdade, eu I quero want ser o to be número number 1 one em in 2 2 trillion trilhões de galaxies. galáxias. You'll never have enough. Nunca você sente que tem o And that's 'cause suficiente, we're porque aquilo que looking at você it está called procurando, é por isso que contaminated. você está procurando é chamado de What contaminado. you're O attending que to você está doesn't buscando have não the tem a capacity capacidade de to preencher fill o what que you você want. deseja. But Mas you você think acha it que sim. does. You E você can pode waste a whole desperdiçar lifetime toda a vida or ou countless incontáveis vidas lifetimes fazendo doing isso. that. Let's do a little Vamos ver bit mais um more. pouquinho. But the Mas a attractiveness is atratividade é superimposed. sobreposta. I'll keep this person a very Eu vou famous transformar essa movie star. pessoa numa Top estrela de cinema muito notch, famosa. grade A, Muito, really super, super hiper movie estrela star. de cinema. I know one. No, a few Você actually, conhece but alguns one deles, is né? Uma very pessoa famous. que é muito famosa assim. I was Eu sitting estava with him sentado chatting uma vez com in a ele kind of num public lugar aí setting. no ambiente público. And a person Uma pessoa came over. chegou e falou: Oh, Ah, Mr. Mr. Isso, Can I Mr. Aquilo, have posso your ter autograph? um autógrafo seu? Claro, aham. Did that Isso make fez his o dia day? dele mais Like, wow, feliz? somebody Puxa, really alguém wants quis my, meu autógrafo. Oba! Wow. I've Eu met conheci pessoas very muito wealthy ricas. people. Pessoas Really muito wealthy. ricas mesmo. Glum. Taciturnos. One comes Tem to uma mind. pessoa que vem à minha Glum mente. is the É word that taciturna comes a to palavra que me vem à mente. mind. Eu And conheci I've umas met pessoas some muito very powerful poderosas. people. One is a Uma prime primeiro-ministro de minister um of a país. country and so forth. Não é mais feliz do que ninguém que outra pessoa que eu conheci. Só mais preocupado, tem mais preocupações, mais oponentes, mais brigas, mais ansiedade, mais possibilidades de perder as coisas, perder esse status dele, mais possibilidades de ser demolido e pisoteado pelos concorrentes, por calúnias e assim por diante. Não é uma vida de paz. E quando eu penso em Kandrolá, nenhuma dessas pessoas não chegou nem perto da felicidade dela, que ela exala pela presença dela. Por isso que é chamado de contaminado. É um jogo ilusório. É um jogo de perdedores. Se você ganhar, você perde. Se você perder, você perde. E se você ganhar um pouco mais, você perde. É um jogo de perdedores. Só tem um resultado, que é perder. Mas ele não terminou ainda aqui. Ele, quer dizer, Loba, funciona para causar um fluxo de experiências indesejáveis na mente. Você busca alguma coisa e você não consegue. Então você fica insatisfeito, insatisfeito, insatisfeito. Não é o que você queria. E daí você consegue. E agora você pode começar a ficar ansioso, porque agora que você conseguiu, outras pessoas querem que você tenha. E mais cedo ou mais tarde,
O que quer que você tenha adquirido, você vai perder. Isso é garantido. E agora você pode ficar infeliz porque você vai perder tudo. Seja lá a perspectiva que você use. É tudo uma coisa, uma aposta ruim. Ela causa um fluxo de experiências indesejáveis, mesmo quando essa mente, como se estivesse doente de desejo, anseia pelo objeto desejado. Tem 3 divisões em termos de apego como parte integrante de cada um dos 3 reinos, respectivamente. Bom, aqueles de nós que estão fechados aqui no reino do desejo, presos no reino do desejo, então tudo que nós desejamos é encontrado dentro deste reino. Mas se você alcançar a Shamatha e cruzar o limiar para o reino da forma, aí você pode começar a se apegar aos encantos do reino da forma. E se você for além dos 4 dhyanas no reino da forma, entrar nos samapatis, ou as opções meditativas do espaço infinito, mente infinita, do nada e além da percepção e da não percepção, aí você começa a se apegar a isso. Uma vez que você alcança isso, você fala, ai, será que isso vai durar? Ai, será que vai durar? Vai durar. E Gautama, como vocês sabem, quando ele conheceu os 2 mestres de Samadhi, ele atingiu aquilo muito rapidamente, ele viu que a ansiedade era baseada na realidade. Enquanto você está lá, é realmente maravilhoso. Mas você não consegue ficar lá. Mais cedo ou mais tarde, você vai sair do Samadhi e você vai voltar para onde você estava. E nada terá acontecido. E você não está livre. Por isso que, mesmo que ele tenha sido convidado a ensinar com esses 2 professores, ele disse não. Vocês acham que encontraram, mas eu sei que não. Porque não dura. Então isso é loba. Então eu espero que vocês possam refletir em silêncio e que as pessoas façam isso depois também. Isso é loba. É isso que o Buda queria dizer, estava se referindo. Isso é definitivo. Na tradição budista, este é o significado de loba. É isso. Mas se você quiser saber sobre a teoria da relatividade, o Einstein escreveu a teoria relativa, e ele escreveu que a verdade é a teoria da relatividade. Se você discordar dele, então você entende a teoria da relatividade. Mas isto aqui é definitivo. É loba. E agora eu posso perguntar, na sua vida, seja uma vida Antes dele perguntar, né, fazer a gente... Eu só queria passar, então, o conceito. Vou pegar lá o arquivo e a gente dá uma olhadinha de novo aqui. Explicou, né? Mas é muita coisa, né? Pra gente olhar, assim, sentar acompanhando com o texto, com calma. Por isso que eu acho que é interessante a gente ver. Então, ele tá aqui a definição, né? O veneno do, entre aspas, apego. Que ele diz, vou usar apego aqui, mas vocês botem na mente a perspectiva de encontrar uma palavra melhor para definir, né? Então, ele diz, esse veneno, né, loba, que aqui ele traduziu como apego, leva à aflição mental raiz do apego, entre aspas, que, por sua própria natureza essencial, tem a função... Só um minutinho aqui que tá alguém chamando aqui no celular, deixa eu ver se é alguma coisa importante aqui. Ok. Eu vejo. Sim, então o veneno do apego. Então, leva a aflição mental raiz do apego, loba, leva a aflição mental raiz do apego, que por sua própria natureza, essencial, tem a função de causar um esforço ou desejo intenso por um fenômeno contaminado. Então, tem a função de causar um esforço ou desejo intenso, por isso que as pessoas também traduzem como desejo, né? Porque surge uma ânsia, assim, um movimento de energia que direciona a pessoa. Então tem a função de causar um esforço ou desejo intenso por um fenômeno contaminado que é o seu objeto. Ou seja, só olha para algo que é um fenômeno contaminado. Ele deu alguns exemplos aí.
um sucesso, uma riqueza, né, dinheiro, de repente um corpo perfeito, sei lá. Aí depois vai convidar pra gente olhar na nossa experiência. O que é a nossa experiência hoje de apego, né? De apego ansioso aí. Então, ele tem a função de causar um esforço ou desejo intenso por um fenômeno contaminado que é o seu objeto. E sobre esse objeto, um aspecto de atratividade foi sobreposto. Então, além da gente ansiar um fenômeno que é contaminado, a gente coloca um plus sobre aquilo. Aquilo é a nossa razão, é o que vai nos fazer feliz, é aquela coisa. Tem um aspecto de atratividade sobreposto a esse objeto, que é um objeto contaminado, porque é ligado ao nosso mundo convencional e está sujeito à impermanência. Não vai trazer a felicidade que a gente busca, né? Então, o apego, loba, funciona para causar um fluxo de experiências indesejáveis na mente, mesmo quando essa mente, como se estivesse doente de desejo, anseia pelo objeto desejado. Ela anseia, ela quer, mas ao mesmo tempo começa a surgir outras aflições nesse fluxo. Surge ansiedade, surge infelicidade, aí começa a surgir várias coisas junto com esse anseio, esse apego, né? Ele tem ainda 3 divisões em termos de apego como parte integrante de cada um dos 3 reinos, respectivamente. Então pode surgir apego no reino do desejo, no reino da forma e no reino da não forma, que ele explicou aqui, né? No reino do desejo são as coisas que a gente usa convencionalmente, olha como nossa fonte de felicidade no nosso mundo aqui. Mas se a gente praticar e começar a realizar o samadhi, a gente pode gerar apego ao reino da forma, as qualidades de bem-aventurança, luminosidade, não conceitualidade, e a todos os fatores de dhyana, que são 4 fatores do reino da forma. E se a gente cruzar todo o reino da forma, a gente pode atingir a experiência do reino da não forma, que aí também a gente pode se apegar. Que aí o Buda, ele diz, foi o que o Buda fez quando ele treinou, assim que ele começou o processo dele, os 2 mestres de Samadhi, ele atingiu o reino da forma e da não forma. Ele diz, mas isso não é a condição última. Você não está liberado do sofrimento nessas condições, com essa prática apenas. Tanto que depois ele diz, Samadhi somente não leva à eliminação. Precisa de Vipassana, as práticas de insight, para poder você realmente liberar a confusão, né? Foi o que a experiência do Buda, né? Então aqui está a definição, ele está convidando a gente olhar, refletir e ver isso na nossa experiência, né? Ele vai convidar a Tora, nesse finalzinho ele fala aqui, deixa eu só compartilhar aqui, ele fala isso aqui nesse finalzinho, acho que eu puxei demais, deixa eu ver. Você alguma vez já experienciou loba? Loba. E que tipo de objetos contaminados você ficou fascinado? Com que objetos você ficou fascinado? Loba. Loba. Então aqui seria um convite para a gente olhar, certo? Eu assim olhei assim, olhando rapidinho assim, né? Olhando, por exemplo, eu vi por um tempo eu tinha um apego ao meu corpo, a forma do meu corpo. Se eu engordasse um pouquinho, meu dia ficava estragado assim. Por exemplo, né? Claro que agora a gente permanece com um apego ao nosso corpo, porque o nosso corpo hoje é como se fosse assim, faz parte da nossa identidade. Se a gente se sentir ameaçado de alguma forma, a gente vai sofrer. Mas esses graus de apego podem mudar, né? Mas a gente ainda, como não realizado, não iluminado, a gente tem uma conexão com o nosso corpo muito profunda ainda, tem uma identificação com ele, né? Então nesse sentido, tem um certo apego a ele, porque a gente acha que o nosso corpo somos nós, assim, né? Nós somos identificados, né? Por exemplo, a outra coisa que a gente pode ver, né? Se vocês quiserem compartilhar aí também, fiquem à vontade. Relacionamento, né? Muita gente acha que aquele relacionamento é aquela pessoa, aquele relacionamento, né? Então, em especial, o meu segundo casamento foi assim, né? Eu sentia é como se fosse uma dependência emocional, um apego, assim, né? Por aquela circunstância, né? Que foi construída, antes ela não existia. Passou a existir, a gente coloca toda a nossa felicidade ali, como se fosse ali, né? A gente não se vê fora daquilo ali, né? Por exemplo. Mas pode acontecer, por exemplo, você pode nem se separar, mas pode acontecer uma morte, né? E aí você pode sofrer muito, por exemplo. Então, Então, assim, tem várias coisas, assim, aí comida, né? Por exemplo, você pode ver se a gente tem apego, né?
coisas menores, né? Mas a gente tá sempre. Mas o apego fundamental que nos mantém aprisionados aqui no Sansara é o apego à nossa identidade, assim, nosso senso de eu, corpo, emoções. A gente tem. Essa já veio junto com a gente, assim, né? Tá ligado um pouco com a nossa condição, assim, né? Porque tá ligado à ignorância inata. A gente não reconhece quem nós somos. Então a gente se identifica com o senso de eu, natural, assim, com esse corpo, né? É natural no sentido assim, né? Mas a gente pode superar essa condição limitante, né? Porque senão a gente vai sofrer muito, né? Se a gente enfrentar uma doença, enfrentar um acidente, perder função, ou no momento da nossa morte, a gente pode sofrer muito, né? Oi, Ana. Eu vou tentar ser breve, né, por horário. Esse apego ao corpo, assim, dessas coisas todas, eu acho que eu ainda estou contaminada, sabe? Todos aqui. O apego ao relacionamento, assim, de qualquer jeito, até as plantas, meu marido. Então, assim, tipo, se morrer, aí você fica, o meu corpo, se morrer, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida, né? E aí, isso eu falei até para Lama Cadro, ai, Lama, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer poa e não chorar e não fazer nada disso, tá em equilíbrio? Assim, você vai conseguir. E realmente, eu tenho que me preparar antes para estar mais ou menos serena nessa hora. E outra coisa que eu vejo muito em mim, que eu tive assim, mais assim, é quando eu tive aquela grande depressão, quando a minha reputação como pessoa, como médica, foi questionada, sabe? Aquilo lá me derrubou. E aí, hoje eu vejo tal autocentramento que é quando não lidar com a minha honra, com a minha reputação. Até para quando eu me aposentei, eu falei, mas eu sou médica, eu não sou aposentada, não vou falar que sou aposentada, como é que é isso? Eu vou ter que me livrar desse negócio? Peraí, eu estudei que nem uma louca, sabe? Aí eu vejo, hoje eu ainda consigo falar aposentada, mas assim, eu sinto que tem um comichão aí dentro de mim. É difícil. Eu vejo. Você pode dizer agora que você é estudante de meditação. Né? Você agora é uma nova identidade, você agora é uma meditante. Pois é, mas é isso Trocando mesmo. de identidade. É isso aí, a gente pode ser qualquer coisa. Pois bem, então é isso, né? Assim, esse é o convite, né? Pra gente olhar de forma profunda esse veneno, né? Vocês têm tempo ainda pra gente seguir mais um pouquinho, pra terminar o segundo, pelo menos? O segundo que é mais curtinho. Aí a gente para, aí o terceiro a gente vai deixar pro próximo encontro. Pode ser? Quem tiver a necessidade de ir, fica à vontade. Mas a gente segue pelo segundo, que aí dá pra gente dividir bem esse vídeo e o outro, né? Que aí a gente vai parar também ao final dos 3. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Então vamos olhar, né? A nossa tarefinha é olhar o veneno do, entre aspas, apego. Ou seja, com essa definição, olhar esse conteúdo aí e olhar na nossa experiência, assim, né? Acho que é fácil, gente, né? Que a gente tem, né? Não é muito difícil, não. Então tá. Então vamos seguir só mais um pouquinho. Desculpa. É gigante, enorme. Now, Agora, uma once vez que a the mind mente is esteja dominated by dominada por loba, loba, which tem has aspectos aspects, just like como o Buddhism budismo tem has aspects of aspectos de science, aspects of ciência, aspectos de philosophy, filosofia, aspects aspectos of de religion, religião, aspectos aspects de of éticas, ethics. mas But it's not just não é any nenhuma one of dessas those, coisas, but mas these are são multiple múltiplas facets of the facetas da same mesma jewel. joia. Well, Bom, isso this is aqui a é uma toxin. toxina, This são is um a veneno poison da of the mente. mind. And that E tem aspect on aspectos, occasion of greed, ocasionalmente, de ganância, aspects on aspectos, occasion of ocasionalmente, de attachment, apego, aspects aspectos on de occasion of afflictive desejo desire aflitivo e and lust luxúria e and hedonism. hedonismo, But it's mas não é not nenhuma any one dessas of those. coisas. Mas But now agora he ele says disse, that's é what it isto que é is. loba. And I'm only really now E at eu, this point I've lost eu my esqueci German. todo o alemão que eu Didn't have sabia, much French in the nem beginning, francês eu me lembro também. Então so I eu can só only posso speak falar sobre o about inglês. English. Mas But alguns de a number vocês of são you are fluent fluentes em in outras other línguas, languages, então so you can ask vocês podem se yourself, perguntar na sua in your língua, language, do you você have tem a uma really close palavra que approximation se aproxime
do sentido de loba. And what it is in E o your que é language no seu idioma? is Porque the gravitas a is seriedade disso é imensa. Ele está dizendo, esta é uma das raízes de todo o sofrimento que você já experienciou. No primeiro discurso sobre as 4 nobres verdades do Buda, ou realidades para os áreas, quando ele apontou para a segunda realidade, das fontes, ele não falou sobre ignorância. Ele falou sobre loba. Esta é a causa fundamental que decorre da ignorância. Porque você não sabe que aquilo é contaminado. Você não sabe que aquilo nunca vai satisfazer você. E só vai trazer insatisfação, porque você não conseguiu, e depois ansiedade porque você conseguiu, e daí tem medo de perder, e daí tristeza quando você perder, por fim. Esses são os resultados. Não existe outro resultado. Essa pessoa teve apego e viveu para sempre, feliz para sempre. Não! Talvez nesta vida, mas daí você morre. E daí você deixou tudo para trás, e aí agora você está vagando, sem teto e sem nenhuma posse, pelo bardo. Então, foi tudo em vão. Você perdeu tudo que você pensava que você possuía. A gente só vai seguir por mais 5 minutinhos, tá? Só para vocês saberem quanto tempo. Só mais 5 minutinhos. Aí a gente vai parar. Ui, isso é loba. E agora vamos ver essa aqui que eu traduzo geralmente como ódio. Muitas pessoas fazem isso também, mas algumas traduzem como aversão, outras como raiva. Bom, esse é dosa, em Pali e sânscrito. E pela sua natureza essencial, a natureza da besta, tem a função de agitar a mente e fazê-la gerar maldade quando se concentra em um objeto que quer atacar, né? E por quê? Você já teve loba. E daí, alguma coisa... Então, por exemplo, eu estou desejando aquilo. Estou apontando para o nada aqui. Eu estou desejando aquilo. E daí alguém pega aquilo de mim, ou me atrapalha. Ou alguma coisa me atrapalha. E agora eu não consigo aquilo que eu desejo, porque tem isso aqui no meio. Isso me deixa muito bravo. Sai do caminho. Sai do caminho, porque eu quero aquilo que está atrás de você. E eu estou com raiva. E se você não sair do caminho, eu vou fazer você se sentir mal. Você vai se arrepender. É aí que a malevolência entra. Ou uma outra forma de acontecer. Essa é uma maneira de acontecer. A outra é alguém me traz alguma coisa que eu não quero. Eu estou aqui sentado cuidando de mim mesmo, nas minhas coisas, e alguém me traz alguma coisa que me faz sofrer. Mas isso me deixa muito bravo também. Você não deveria fazer isso comigo. Por que você está fazendo isso? Eu não queria isso. Para. Eu não quero. Você não quer parar? Bom, melhor você parar. Ou você vai se arrepender. Isso é para indivíduos, países e assim por diante. Alguém está se afastando do que você quer, te afastando do que você quer, ou te aproximando do que você não quer. E daí, dosa surge. E agita a mente. Você está lá pacífico. Você geralmente pode dizer às 5:01. Eu sou uma pessoa muito pacífica. E daí, às 5:02, você está xingando em voz alta e pronto para dar uma porrada. E aí, às 5:01 era uma pessoa pacífica, mas agora essa pessoa apareceu e pronto. Agita a mente. Nunca é pacífico, nunca é sereno. Agita a mente. E faz com que ela gere maldade quando se concentra em um objeto com qualquer um dos 3 venenos. Apego, ódio e ignorância. Funciona para estimular a mente e torná-la agressiva ou dura. Saem palavras duras, expressões faciais ásperas. É uma das coisas mais fáceis para psicólogos como Paul Ekman. A raiva, o ódio, é muito fácil de detectar.
got que markers, and tem as expressões. Paul found Ekman out in descobriu isso na 1960, década de 60. the markers, As the expressões facial faciais, os expression marcadores correlated with correlacionados com a anger raiva, is é universal. universal. From Da, Papua New Guinea de, to pa- Tokyo to de, Buenos Aires de, to New York em City todos to os London. lugares, Tóquio, Buenos Aires, People, Nova if York, you want, Londres, if you're showing Nova anger Guiné. Se and you're você not good at está perceiving it, sentindo raiva e não everybody consegue sees. disfarçar bem, todo mundo consegue Everybody ver. can't see Nem lust todo mundo consegue ver luxúria, because it's not porque an não é uma emotion. emoção. Attachment's Apego not não é an uma emotion. emoção. You can be Você pode estar sitting here sentado with a aqui very com uma calm expressão bem expression calma and just have e an com um enormous desejo craving and enorme greed e out there. ganância. E as pessoas não can't vão see conseguir it ver. Até que until você you act. haja. But Mas a anger, raiva, lábio. do I Eu look very pareço happy to feliz you? pra você? That's Esse the é o marcador, marker. qualquer um Nobody pode can see ver. it. But a person Mas uma like pessoa Paul como Paul Ekman Ekman can see consegue it ver when it quando just aquilo só flashes across your passa como um face for a flash pelo seu rosto, tenth tipo, of a second. décimo de segundo, Because he's learned porque ele how to aprendeu see a it. ver These very esses fleeting momentos moments. fugazes de raiva. Happen Aparece e and desaparece gone, and a rapidamente. A person pessoa que who's não, not trained não é in rhythm treinada doesn't see it não at consegue all. observar. Mas Person uma like pessoa como Paul Paul Ekman, Ekman, sim, ele consegue. you showed Ele it, and mos- then you like a poker Como player um that jogador de dropped one of pôquer his que cards deixou and a picked it right carta up cair e again. pegou de novo, sabe? Daí você You cobre, turned over né? again. Mas ele viu quando cai. So that's Ele vê quando a carta cai. Então isso é doça. what do you call it? You want to Você call pode it chamar de anger? raiva, You ou want to call it ódio, hatred? You want to ou call it aversão. aversion? É It's doça. and it stirs E up the agita a mind, mente. makes Faz it com que ela se harsh. torne agressiva. E And daí, then delusão. Então, aqui ele terminou o segundo, ele vai começar o terceiro, delusão, a gente vai deixar pro próximo, mas eu vou só passar lá o texto pra gente olhar, tá? A definição, só pra gente lembrar. E pra gente ficar com vontade de pegar essa nota, imprimir, estudar um pouquinho e olhar na nossa experiência. Então, o veneno do ódio, né, entre aspas, ou raiva, ou aversão, sei lá qual é a palavra que a gente usaria, ele colocou ódio aqui. Então, o veneno do ódio leva à aflição mental raiz da raiva, que, por sua própria natureza essencial, tem a função de agitar a mente e fazê-la gerar maldade quando se concentra em um objeto com qualquer um dos três venenos. Ela pode estar se concentrando com o objeto porque ela gera raiva porque ela tem apego a algo que foi obstaculizado, ou ela tem raiva porque algo foi trazido para si que ela não quer, como ele explicou, né? Ou pela ignorância mesmo, sei lá, de repente você não sabe, algo veio para você e você pensou que era outra coisa. Por exemplo, você se confundiu. Né? Você pode ter, por exemplo, raiva, ódio de uma corda que parecia uma cobra, por exemplo, né? Aí a ignorância aí também, era ignorância. Depois você vai ver, quando você viu que não era uma cobra, você, imediatamente a raiva some, né? Por exemplo, porque você não viu, aí por conta da ignorância você agiu, mas depois você viu que não era, né? Mas a ignorância fez você agir. Então esse veneno do ódio, ele funciona para estimular a mente e torná-la agressiva. Então vem a maldade daí, né? Você não só a mente fica aflita, aí você vai fazer uma ação, te leva a fazer uma ação dura, né? Seja física, verbal, seja qual for, né? Uma ação dura. Certo? Então, só pra gente... o Denilson tá indo. Tá bom, querido. Então, pronto, é isso aí, né? Então, a definição agora dos dois primeiros venenos, né? Que a gente viu que tem as palavras aí que às vezes não são bem... A gente vai encontrar em livros que a gente lê, referência a eles com palavras, essas palavras aí que ele já citou, né? Mas a gente coloca na nossa mente esse significado, né? Essa definição, que aí traz mais clareza pra gente do que é de fato o veneno, né? Em si, né? Que faz, aflige a mente e faz a gente gerar sofrimento, né, pra nós. Seja porque quer algo que nunca vai estar satisfeito, vai ser infeliz, vai ficar ansioso, blá, 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 ou porque não quer, ou quer lutar contra algo que está obstaculizando o nosso objetivo, né? A raiva, né? Mas ele depois vai falar agora da delusão e ignorância, que é a raiz desses dois venenos. Né? Certo?
E aí tá. Então a gente segue. Tá bom assim? Então tá. Tá sendo bom pra vocês, assim? Tá sendo interessante? Eu tô achando ótimo, assim. Tô achando interessante, assim. Então tá bom. Então vamos fazer a nossa dedicação rapidinho, porque a gente já gastou aqui o nosso tempo aqui. Gastou não, né? Estamos aqui realmente nos conectando com esse Dharma profundo. Então vamos lá. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Vamos fazer a prece de longa vida do Lama Alan Wallace para todos os nossos lamas. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Não soltar nossa mão até que a gente se ilumine completamente. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do Mestre Padmasambhava e do Rei Trisondeusen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Kenlochu Sunrin Luchi Sanlin Sasun Chapapel Drojuchu Sun Não Adam Midral do Songilichu. Vamos ficar por aqui hoje. Obrigada pela companhia no domingo. Obrigada, Obrigadíssimo. Tchau, queridos. Até breve. obrigada, Até terça. Wanda. Boa semana.